O menino arrancou a caixa de papelão das minhas mãos antes mesmo que eu terminasse de rasgar a fita adesiva com a ponta da faca. Vó, vou levar para o meu quarto. A senhora não entende de tecnologia mesmo. Vai acabar estragando a máquina nova. Ele disse, já virando as costas sem sequer esperar uma resposta minha. Meu nome é Odete. Tenho 71 anos. Sou viúva desde que as pessoas ainda usavam orelhão na rua. E passei minha vida inteira conferindo dados bancários. Eles acham que o silêncio de uma mulher velha é sinal de ignorância. O que eles não imaginam é que eu sei exatamente onde cada fio dessa casa se conecta. Amanhã tinha começado do jeito que eu gosto. Acordei às 5h30, quando o sol ainda era só um risco pálido no horizonte, e a casa inteira respirava aquele silêncio abençoado que eu raramente tenho o luxo de aproveitar. Fiz meu café coado na flanela, bem forte, do jeito que o Mário, meu falecido marido, me ensinou a fazer logo que nos casamos. Mário era um homem de poucas palavras, um marceneiro de mão cheia que construiu esta casa tijolo por tijolo. Quando ele partiu, há mais de 20 anos, o silêncio que ficou nos cômodos era pesado, dolorido. Mas com o tempo, eu aprendi a preencher aquele vazio com a minha própria paz. Eu tinha minha rotina, minhas plantas no quintal, meu rádio de pilha tocando baixinho na cozinha. Era uma vida simples, mas era minha. O controle da minha porta para dentro era absoluto. Isso mudou faz 3 anos, quando a minha filha Silvana apareceu no portão com 2 malas grandes e o Bruno, meu neto, a tiracolo. A loja de roupas que ela tinha tentado abrir no centro da cidade faliu, deixando um rastro de dívidas que ela tentava esconder com sorrisos nervosos e desculpas esfarrapadas. É só por uns meses, mãe. Ela me disse na época, sentada na mesma cadeira onde Mário costumava ler o jornal. Só até as coisas melhorarem e eu me reerguer. Eu assenti, acolhi, abri as portas do meu porto seguro. Afinal, é isso que as mães fazem. A gente encolhe o próprio conforto para que os filhos possam caber. Mas os meses viraram anos e a gratidão inicial da Silvana rapidamente se transformou em uma sensação de posse. A casa que o Mário construiu aos poucos foi sendo tomada. Os armários da cozinha foram reorganizados sem me perguntarem nada. Minhas toalhas bordadas foram trocadas por umas felpudas e escuras que o Bruno preferia. A conta de luz triplicou por causa do computador de jogos do menino, que ficava ligado madrugada adentro, roncando como um motor velho no quarto de hóspedes. E eu fui me tornando uma sombra no meu próprio endereço. Uma sombra que cozinha, que lava, que passa e principalmente que paga as contas em silêncio. Eles não fazem ideia de como a engrenagem desta casa funciona. Silvana acha que a pensão que o Mário deixou é o que sustenta tudo. Ela não sabe, ou prefere ignorar, que a minha própria aposentadoria é o verdadeiro pilar daqui. Durante 30 anos, eu trabalhei no subsolo de uma agência bancária regional. Fui o que eles chamavam de conferente de dados. Numa época em que os computadores ainda eram novidade e os relatórios vinham impressos em pilhas e pilhas de papel contínuo, aquele verde e branco cheio de furos nas laterais, era o meu trabalho encontrar os erros que as máquinas deixavam passar. Eu passava 8 horas por dia com uma lupa de conta-fios de latão nas mãos. Era um objeto pesado, pequeno, feito de um metal dourado e frio, com uma lente de aumento poderosa. Eu deslizava aquela lupa sobre fileiras infinitas de números minúsculos, procurando centavos que não batiam, contas que não fechavam, transferências que se perdiam no meio do caminho. Quem passa 30 anos procurando 1 centavo de diferença num mar de tinta preta não se deixa enganar por um moleque de 20 anos. Eu vi os primeiros computadores chegarem, vi os sistemas mudarem, vi as telas de fundo preto e letras verdes substituírem o papel. Eu não tive medo da tecnologia. Eu aprendi a lógica dela. Eu sei como os sistemas pensam porque eu estava lá quando eles começaram a engatinhar. Mas para o Bruno, eu sou apenas a avó que pede ajuda para trocar de canal na televisão. Eu faço isso de propósito, confesso. A pior cegueira dos mais novos é achar que a inteligência da gente envelhece junto com a pele. Deixar que eles pensem que eu sou frágil e desatualizada sempre me custou menos energia do que tentar provar o contrário. Até o dia de hoje. Eu precisava de um computador novo. O meu antigo, um aparelho grosso e pesado que eu comprei há quase 10 anos,
estava dando seus últimos suspiros. A tela piscava, o teclado falhava em algumas letras, e eu não podia me dar ao luxo de ter uma máquina insegura para acessar as contas bancárias e os investimentos onde guardo as minhas economias e o dinheiro que garante o futuro deles mesmos. Passei semanas pesquisando. Li sobre processadores, sobre memória, sobre armazenamento em estado sólido. Escolhi um modelo excelente, rápido, seguro. Uma máquina prateada, fina, que custou uma boa parte das minhas reservas, mas que era necessária. Fiz a compra pela internet, paguei à vista e esperei a entrega com a ansiedade de uma criança esperando um brinquedo. Quando o caminhão amarelo da transportadora parou na frente do portão hoje de manhã, meu coração até deu um salto. Fui até lá fora, assinei o aparelhinho digital do entregador com o dedo, agradeci e entrei carregando a caixa preta contra o peito. O cheiro de papelão novo e de plástico intocado me deu uma alegria genuína. Coloquei a caixa sobre a mesa da sala de jantar, fui até a gaveta da cozinha, peguei minha faca de serra mais afiada e comecei a cortar a fita adesiva do lacre. Foi nesse momento que o Bruno saiu do quarto. Ele estava com a cara amassada de sono, vestindo uma daquelas camisetas de banda escuras, arrastando os chinelos pelo chão de taco que eu tinha encerado na véspera. Ele ia em direção à geladeira, mas parou no meio do caminho quando viu a caixa na mesa. Os olhos dele, sempre tão apáticos de manhã, brilharam quando ele reconheceu o logotipo do fabricante estampado no papelão. Ele mudou de rota e veio na minha direção. Não deu bom dia. Não perguntou o que era. Simplesmente esticou as mãos compridas e puxou a caixa para o lado dele. Nossa, vó, a senhora comprou logo o modelo mais avançado? Ele perguntou, passando a mão pela embalagem como se estivesse acariciando um troféu. Comprei o que eu precisava, Bruno, respondi, mantendo a voz baixa e calma, ainda segurando a faca de serra solta na mão direita. Meu computador velho já não está mais dando conta das minhas coisas. Uma máquina dessas na sua mão é um desperdício. Mãe, para que a senhora gastou dinheiro com isso? Silvana disse, encostando no batente da porta da cozinha, dando um gole no café. O Bruno estava mesmo precisando de um notebook novo para a faculdade. O dele está travando muito, coitado. Ele tem uns trabalhos pesados para entregar. A senhora não entende de tecnologia. Vai acabar baixando vírus nessa máquina cara no primeiro dia. Lembrei de todas as vezes que paguei a fatura do cartão de crédito dela para que o nome não fosse para o protesto. Lembrei das compras de supermercado que eu faço sozinha, arrastando o carrinho pelas calçadas irregulares do bairro, enquanto ela passa a tarde no salão de beleza reclamando da vida. Lembrei da mensalidade da faculdade do Bruno, uma fortuna que sai da minha conta todo dia 5, sem que eles nunca tenham visto o boleto físico. E então, olhei para o Bruno. Ele já estava com a caixa debaixo do braço, abraçado a ela como se fosse um direito de nascença. A postura dele não era a de quem pede um favor, mas a de quem recolhe um imposto. Vó, vou levar para o meu quarto, ele repetiu, a voz cheia de uma certeza irritante. A senhora não entende de tecnologia mesmo, vai acabar estragando a máquina nova. Depois eu pego o meu velho, formato, coloco uns atalhos grandes na tela e deixo lá no seu quarto para a senhora ver seus vídeos, tá bom? A minha mente de estrategista assumiu o controle antes que a minha boca pudesse errar. Se eu brigasse agora, seria apenas mais uma discussão de família. Silvana choraria, diria que eu sou insensível, que eu não apoio o futuro do neto. Bruno faria cara de coitado, bateria a porta do quarto e o clima na casa ficaria insuportável. Eles me fariam sentir como a vilã da história, a velha egoísta que nega uma ferramenta de estudo para um menino. Eu não queria uma briga de gritos. Eu queria que eles entendessem, de uma vez por todas, o peso da mulher que eles estavam tratando como um estorvo. Eu olhei para o computador debaixo do braço dele. É apenas metal, vidro e silício. Uma casca vazia. O verdadeiro poder não está na máquina nova. Está nas chaves que abrem as portas que aquela máquina acessa. E todas as chaves estão comigo. Respirei fundo, soltei a faca de serra sobre a mesa de jantar, fazendo um pequeno estalo no silêncio da sala. Não demonstrei raiva, não demonstrei tristeza. Apenas olhei para o rosto convencido do meu neto. Assenti com a cabeça. Uma vez só. Um movimento lento e deliberado. Não disse uma única palavra. Virei as costas,
deixando os dois sozinhos na sala comemorando a pequena vitória, e caminhei em direção ao meu quarto. O corredor pareceu mais longo do que o normal, mas meus passos eram firmes. Entrei no meu quarto, fechei a porta atrás de mim e ouvi o clique suave da maçaneta. Fui até a minha mesa de cabeceira e abri a gaveta de baixo. Lá dentro, guardada em uma caixinha de veludo desgastada, estava a minha velha lupa de conta-fios de latão. Toquei o metal frio com a ponta dos dedos. Era um lembrete físico de quem eu era. Eu não era a velhinha inofensiva que eles pensavam. Eu era a mulher que controlava os números. Sentei na beirada da cama, puxei o meu notebook velho e pesado, abri a tampa e esperei a tela trêmula acender. O calendário no canto da tela marcava o dia de hoje. Amanhã é dia 5. O dia em que a mensalidade da Faculdade de Arquitetura do Bruno vence. Uma mensalidade que só pode ser paga pelo aplicativo do banco, com a minha senha de 6 dígitos, usando a minha autenticação digital. Eles levaram a máquina nova, porque acham que eu não entendo de tecnologia. Mas amanhã de manhã, quando o sistema da faculdade avisar sobre o bloqueio da matrícula por falta de pagamento, o Bruno vai ter que sair do quarto dele. Ele vai ter que vir até o meu quarto, e ele vai ter que me pedir a senha. Ajeitei os óculos no rosto e esperei o dia passar. A armadilha estava armada, e eles mesmos tinham acabado de entrar nela. A noite se arrastou com a lentidão de um relógio de corda que a gente esquece de dar manutenção. Deitada na minha cama, ouvi cada rangido desta casa. O assoalho de taco estalava de vez em quando, respondendo à mudança de temperatura da madrugada, um som que conheço desde que o Mário assentou a última madeira do corredor. Enquanto o silêncio lá fora engolia a rua, o quarto do Bruno continuava vivo. O som abafado de tiros e explosões do joguinho dele vazava por baixo da porta, acompanhado por murmúrios irritados e risadas curtas. Ele estava usando a máquina nova. A minha máquina nova. Eu não preguei o olho, mas não foi por tristeza, nem por arrependimento. Quando a gente toma uma decisão que muda o rumo das coisas, o sono é o primeiro a ir embora, enxotado pela clareza do que precisa ser feito. Deixei o meu computador velho ligado na mesa de cabeceira. A ventoinha dele roncava baixinho, lutando para manter o sistema funcionando, mas ele ainda me obedecia perfeitamente. Por volta das 3 da manhã, sentei na beirada da cama, cobri os ombros com meu chale de lã cinza e puxei o aparelho para o colo. Os números sempre foram o meu refúgio. Durante anos, vi pessoas perderem tudo por confiarem demais, por assinarem papéis sem ler, por entregarem o controle do próprio suor nas mãos de quem não tinha calo nenhum. Eu não ia cometer esse erro. Abri o sistema do meu banco, aquele mesmo que eles acham que eu mal sei olhar. Fui direto na área das minhas economias. O dinheiro que juntei mês a mês, privando a mim mesma de viagens, de roupas novas, de um conforto melhor, estava ali, organizado em pequenas caixas virtuais. A pensão do Mário entrava todo mês e sumia nas contas da casa, mas a minha aposentadoria sempre foi o meu muro de arrimo. Com a paciência de quem confere uma folha de ponto interminável, comecei a mover as peças do tabuleiro. Transferi quase todo o valor guardado para uma conta diferente, uma que abri há anos em um banco pequeno lá no centro, onde o gerente ainda me chama pelo nome e me oferece café coado na hora. É um lugar que Silvana nem sonha que existe. Depois, alterei os limites diários da minha conta principal. Zerei tudo. Ninguém tira 1 centavo de lá sem que eu vá pessoalmente até a agência e olhe nos olhos do caixa. Por fim, mudei a minha senha de acesso. Aquela mesma senha de 6 dígitos que o Bruno sabia de cor, porque eu deixava ele digitar para mim quando a vista cansava. Coloquei os números do dia em que recebi minha primeira lupa de latão. Uma data que só eu conheço, que só importa para mim. Quando terminei, fechei a tampa do computador velho e respirei fundo. O ar do quarto parecia mais leve. Quem passa a vida inteira caçando o erro nos números dos outros, aprende a nunca deixar a própria porta destrancada. Eu estava pronta. A manhã do dia 5 amanheceu com um céu cinzento, pesado, prometendo uma chuva que não caía. Levantei no meu horário de sempre, vesti minha blusa de algodão, penteei os cabelos brancos prendendo tudo num coque firme e fui para a cozinha. O ritual do café foi o mesmo. Água fervendo, o pó escuro caindo na flanela, o aroma preenchendo a casa. Arrumei a mesa com a toalha de plástico quadriculada,
Cortei 2 fatias de pão e sentei no meu lugar de costume, perto da janela. O relógio na parede de azulejos brancos marcava 8h15. O sistema da Faculdade de Arquitetura do Bruno costuma rodar as cobranças automáticas às 9 da manhã. Se o pagamento não estiver liberado, a catraca não gira, o portal do aluno trava e a vergonha na frente dos colegas é certa. Não demorou muito para o corredor anunciar a chegada do meu neto. Os passos dele eram arrastados, mas havia uma pressa incomum no jeito que os chinelos batiam no chão. Ele apareceu na porta da cozinha segurando o meu computador novo com uma mão e o celular com a outra. Os olhos estavam apertados, irritados com a luz fria da lâmpada fluorescente que eu tinha acendido. Ele não disse bom dia. A educação é sempre a primeira coisa que eles esquecem quando precisam de um favor. Vó, ele começou, puxando a cadeira de ferro e sentando na minha frente, colocando a máquina prateada sobre a toalha quadriculada bem ao lado da minha xícara de café. A senhora tem que colocar a digital aqui no aplicativo do banco. O sistema da faculdade mandou um aviso no meu celular dizendo que o pagamento da mensalidade falhou. Tentei usar aquela sua senha antiga de 6 números para liberar o boleto, mas deu erro. Diz que o limite foi zerado ou a senha mudou. O silêncio é uma ferramenta poderosa. Ele obriga o outro a escutar o próprio desespero. Vó, a senhora está me ouvindo? Ele insistiu, empurrando o computador um pouco mais para perto de mim. A tela estava aberta na página de pagamento. Eu tenho entrega de maquete hoje. Se eu não passar na catraca, o professor zera meu semestre. Bota o dedo aqui no leitor ou me fala a senha nova. A senhora deve ter apertado algum botão errado ontem e bloqueou as coisas. E os limites estão zerados porque eu zerei. Como é que eu vou pagar a faculdade? Que eu ia colocar vírus nas coisas? Fiquei pensando nisso a noite inteira. Você tem toda a razão. Imagina se eu abro uma brecha no sistema da sua máquina nova e os bandidos roubam tudo que eu tenho? Não, Bruno. É muito risco para uma mulher velha que só sabe ver vídeo de receita. O dinheiro está seguro, mas está trancado. E a chave não vai entrar nesse computador. Ele percebeu que a ironia que usou para me humilhar ontem era exatamente o cadeado que prendia a vida dele hoje. A senhora está brincando, ele sussurrou, passando as mãos pelo cabelo despenteado. A senhora está fazendo isso de vingança por causa do notebook? É só a porcaria de um computador, vó. Eu devolvo, toma, pode ficar com ele. Eu não movi um músculo para segurar. Deixei o aparelho parar sozinho no meio da mesa. Não é pelo computador, Bruno, eu falei, sentindo o peso de 3 anos de silêncio na minha garganta. O computador é só um pedaço de metal. É pela certeza absoluta que vocês têm de que eu sou apenas um móvel velho nesta casa. Um móvel que paga as contas, que enche a geladeira, que sustenta o seu luxo e que não tem direito de reclamar. A máquina nova você pode levar para o seu quarto. O meu dinheiro não. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, cruzando os braços, assumindo aquela postura de quem já entra pronta para defender o filho, não importa o que ele tenha feito. Que gritaria é essa logo cedo? Bruno, por que você não está se arrumando para a faculdade? Disse que não vai pagar a minha mensalidade hoje porque eu peguei o notebook ontem. Ela quer me fazer perder o semestre por causa de uma máquina. Mãe, pelo amor de Deus, para com essa palhaçada. Ela disse, o tom de voz misturando impaciência e autoridade falsa. A senhora não pode fazer isso. O menino tem prova, tem entrega de trabalho. Deixa de ser rancorosa, destrava logo esse aplicativo, paga o boleto dele e depois a gente resolve essa bobeira do computador. Encarei a minha filha com a mesma frieza que eu usava para identificar uma assinatura falsa em um cheque borrado. Não tem bobeira para resolver, Silvana, eu disse, e a firmeza da minha voz fez ela piscar confusa. Eu não vou destravar nada. O compromisso que eu tinha com as dívidas de vocês acabou ontem, quando você sorriu enquanto o seu filho roubava das minhas mãos uma coisa que eu comprei com o meu suor. Você achou bonito, achou engraçado. Apoiou a ideia de que eu sou uma inútil. Silvana, nos últimos 3 anos, eu paguei o teto que vocês dormem. Eu paguei a luz que mantém esse joguinho dele ligado a noite toda. Eu paguei o seu supermercado, a sua internet e todas as mensalidades atrasadas dessa faculdade que ele mal frequenta. Eu construí o futuro de vocês em cima das minhas próprias costas, enquanto vocês me tratavam como um peso morto.
O ponteiro vermelho dos segundos girava sem pena. A fonte secou, anunciei, com a tranquilidade de quem decreta o fim de um expediente longo. O meu dinheiro está guardado onde nenhum de vocês alcança. Eu não vou pagar a faculdade hoje. Não vou pagar amanhã. E a partir do mês que vem, não vou pagar mais nenhuma conta que não seja estritamente minha. Se a tecnologia é tão fácil para vocês, usem o computador novo e entrem em um site de empregos. É assim que a gente garante o futuro. A senhora é uma velha amargurada, ele gritou, perdendo completamente o controle, os olhos marejados de uma raiva impotente. A senhora me odeia, odeia nós dois, mas também não sustento mais a falta de respeito de ninguém. A casa é minha, o dinheiro é meu, e a máquina nova você pode levar para o seu quarto. Vai precisar dela para arrumar um trabalho. O sol finalmente começava a romper as nuvens cinzentas, iluminando as minhas plantas. A manhã estava apenas começando, e pela primeira vez em 3 anos, eu sentia que respirava o ar da minha própria vida. O movimento estava feito. Não havia mais volta. As engrenagens da casa agora rodavam no meu ritmo. Eles queriam tecnologia. Agora, eles iriam aprender matemática. A matemática simples da sobrevivência. O cheiro de terra molhada sempre foi o meu calmante natural. Enquanto eu derramava a água do regador de zinco sobre as folhas largas das minhas samambaias, o eco da confusão lá dentro começava a vazar pelas frestas da janela da cozinha. As vozes da Silvana e do Bruno subiam de tom, atropelando uma a outra. Quando a fonte seca, os cúmplices não demoram a virar inimigos. Bruno gritava que a culpa era da mãe, que ela não devia ter me provocado, que ela não sabia contornar a situação. Silvana, com aquela voz estridente que me dava dores de cabeça desde que ela era adolescente, respondia que o filho era um ingrato e que ela estava apenas tentando arrumar um computador melhor para ele. Eu continuava regando a terra, sentindo a brisa fresca da manhã secar o suor na minha testa. A água escorria pelos vasos de barro e pingava no cimento do quintal. Cada gota parecia lavar um pouco do cansaço crônico que eu vinha acumulando naquelas costas velhas. Apoiei o regador vazio no chão e me sentei no banquinho de madeira, debaixo da mangueira. Fechei os olhos por um instante e a memória me arrastou para longe, para uma época em que o ar desta casa cheirava a serragem e café recém-passado. Lembrei de um final de mês particularmente cruel, 30 e poucos anos atrás. A inflação devorava o nosso dinheiro antes mesmo de ele chegar ao bolso. Mário passava as noites na marcenaria, engolindo poeira para entregar encomendas extras. E eu ficava no subsolo da agência bancária, até as luzes do prédio começarem a apagar, usando a minha lupa de latão até os olhos arderem. Tudo isso porque a Silvana, na época com seus 15 anos, cismou que precisava de um tênis de marca para não passar vergonha no colégio. Nós compramos o tênis. Deixamos de consertar o telhado que vazava na lavanderia, comemos arroz com ovo por 2 semanas, mas entregamos a caixa colorida nas mãos dela. Ela nem agradeceu direito. Vestiu, saiu para a rua e nunca soube o preço real daquele calçado. Foi ali que o erro começou. Quem poupa os filhos do peso da vida, acaba carregando nas costas o peso dos filhos adultos. Nós blindamos a menina da matemática da sobrevivência, e o resultado era aquela mulher de meia-idade gritando na minha cozinha. Passei as mãos no avental para tirar a terra seca, levantei do banquinho e entrei pela porta dos fundos. A gritaria parou no instante em que a sola do meu sapato tocou o azulejo. Os dois me olharam como se tivessem sido pegos no flagra. Bruno estava com o rosto vermelho, segurando o celular com força. Silvana tinha os braços cruzados e respirava ofegante. Eu não disse nada. Apenas atravessei o cômodo, caminhei pelo corredor até o meu quarto, troquei os sapatos confortáveis de ficar em casa por um par de sapatos de couro mais firmes, peguei minha bolsa preta de alça e conferi se a minha carteira estava lá dentro. Voltei para a sala e destranquei a porta da frente. O barulho da chave girando na fechadura fez a Silvana sair do transe e vir correndo atrás de mim. "Aonde a senhora vai, mãe?" ela perguntou, a voz esganiçada, tentando segurar a manga da minha blusa. "A gente não terminou de conversar. O Bruno ligou para a secretaria da faculdade. Eles disseram que se o pagamento não entrar até o meio-dia, ele perde a vaga na matéria principal. A senhora não pode sair assim."
Se vocês sentirem fome, aprendam a acender o fogão. O Bruno acha que dominar um aparelho o faz superior, mas ele não sabe consertar um cano quebrado, não sabe o preço de 1 quilo de feijão, não sabe confortar alguém que chora. Eles têm a informação do mundo inteiro no bolso, mas são completamente analfabetos sobre a vida real. Desci 2 quadras antes do banco pequeno, onde eu guardava meu porto seguro. Não era uma daquelas agências modernas e frias, cheias de portas giratórias que apitam por qualquer moeda no bolso. Era um lugar modesto, de fachada discreta, onde as pessoas ainda se cumprimentavam com um aceno de cabeça. Entrei e fui direto para a mesa do Sérgio. Ele era o gerente dali há mais de 15 anos. Um homem calvo, de óculos de aros grossos, que sempre me tratou com o respeito que os anos de serviço merecem. Ele era o caixa novato quando eu ainda trabalhava conferindo papéis e conhecia a minha história. Quando o vi sentar atrás da mesa cheia de pastas, senti a tensão dos meus ombros ceder um pouco. Dona Odete, que surpresa boa logo cedo, ele disse, levantando-se para puxar a cadeira estofada para mim. Aceita um café? Acabei de passar. Ele trouxe o copinho de plástico com o café fumegante e cruzou as mãos sobre a mesa. Eu vi a movimentação no sistema de madrugada. A senhora transferiu quase tudo da conta antiga para cá e pediu bloqueio de transações digitais na origem. Alguém tentou fraudar a senhora? Eu preciso saber qual é o efeito prático do que eu fiz ontem à noite. Se alguém tentar usar o meu nome, os meus números antigos ou a minha assinatura digital para movimentar qualquer valor daquela conta antiga, o que acontece de verdade? O efeito é uma parede de concreto, Dona Odete, ele explicou, em tom calmo de quem desenha um mapa. Qualquer tentativa de pagamento de boleto, transferência ou até mesmo consulta de saldo pelo aplicativo vai resultar em uma tela de erro. O sistema travou a conta. Para destravar, a pessoa precisaria da sua presença física lá na outra agência, segurando o seu documento original com foto e assinando um papel na frente do caixa. Nem por procuração eles liberam fácil hoje em dia. O dinheiro que a senhora mandou para cá já está seguro, rendendo na sua reserva intocável. E a conta de lá virou um cofre emperrado. O sol já estava forte quando peguei o ônibus de volta. Cheguei em casa perto das 2 da tarde. Ao abrir o portão de ferro, notei um silêncio pesado. A porta da frente estava escancarada. Entrei na sala e vi o computador novo, o tal notebook prateado, abandonado em cima da mesa de centro. O objeto de desejo pelo qual eles tinham me humilhado agora repousava ali, inútil. A piada tinha terminado rápido quando eles descobriram que a bateria daquela máquina não funciona com arrogância, funciona com dinheiro. Caminhei pelo corredor em direção ao meu quarto. O assoalho rangeu sob os meus pés. Quando cheguei perto da porta do meu dormitório, percebi que ela estava encostada. A cena que encontrei do outro lado fez o meu estômago despencar, mas a minha postura se manteve reta como uma estaca de aroeira. Silvana estava sentada na beirada da minha cama. O colchão estava afundado sob o peso dela. O meu guarda-roupa estava com as portas abertas e as minhas gavetas estavam reviradas pelo chão. Mas o que me fez travar a mandíbula foi o que ela segurava nas mãos. Era a minha pasta azul de elástico. A pasta onde eu guardo todos os documentos importantes da minha vida. As certidões, os recibos antigos, os papéis do Mário. Ela levantou a cabeça quando eu entrei. Eu esperava ver a vergonha de uma filha que foi flagrada, mexendo nas intimidades da mãe. Mas não havia vergonha ali. Havia apenas uma frieza calculista, um desespero disfarçado de autoridade. Ela não recuou. Ela não largou a pasta. Você está procurando alguma coisa, Silvana? Perguntei, a voz saindo perigosamente baixa. A indignação agora não era mais um fogo na garganta, era um gelo no peito. Ela alisou a capa de plástico azul da pasta, batendo as unhas pintadas de vermelho contra o material. Eu fui obrigada a procurar, mãe. O Bruno perdeu a matrícula. Ele está trancado no quarto chorando de raiva. O semestre inteiro jogado no lixo porque a senhora teve um ataque de birra por causa de um computador. Ela fez uma pausa, respirou fundo e me olhou com uma crueldade que eu nunca imaginei que ela fosse capaz de fabricar. Sabe de uma coisa? Eu estive conversando com um amigo do Bruno, um rapaz que estuda direito. Ele me explicou algumas coisas.
Uma idosa que, de repente, zera as próprias contas, que coloca a família em risco, que surta por ciúmes de um aparelho eletrônico? Isso não é comportamento de quem está bem da cabeça. Você está dizendo que eu estou caduca, Silvana? Perguntei, sentindo o sangue martelar nas minhas têmporas. Eu estou dizendo que se a senhora não tem mais capacidade mental para administrar o patrimônio da família, existem meios legais para proteger o que é nosso. Ela respondeu, levantando-se da cama, apertando a pasta azul contra o peito como se fosse um escudo. Se a senhora não for lá no banco, agora de tarde, destrancar aquele aplicativo e pagar o que deve, eu vou pegar os seus laudos médicos, vou juntar testemunhas e vou entrar com um pedido de interdição. A gente passa a tutela do seu dinheiro e desta casa para o meu nome. É para o seu próprio bem. A senhora já trabalhou demais, não precisa mais se preocupar com finanças. A palavra bateu nas paredes do quarto e ecoou dentro da minha cabeça. Ela queria me arrancar o controle de mim mesma. Queria me transformar oficialmente naquele móvel velho que ela já achava que eu era. Assinar um papel dizendo que eu não servia para mais nada além de respirar no canto da sala. A memória do dia em que o Mário morreu voltou como um sopro. Lembrei do velório frio. Lembrei da Silvana, sentada na última fileira de cadeiras da capela, digitando no celular enquanto eu escolhia as flores do caixão. Naquele dia terrível, ela não me ofereceu um abraço apertado. Ela não me ajudou a pagar a funerária. A primeira coisa que ela me perguntou, enquanto o coveiro ainda jogava a terra, foi quanto tempo demoraria para a pensão por morte cair na conta. Eu enterrei essa lembrança junto com o meu marido porque a dor de enxergar a verdadeira natureza da minha filha era insuportável. Mas o tempo da cegueira voluntária tinha acabado de uma vez por todas. Eu olhei para a mulher parada na minha frente, ameaçando roubar a minha dignidade com base em uma lei que ela nem entendia direito. Ela achava que segurar a minha pasta de elástico azul dava a ela o poder de me apagar do mundo. Ela achava que ali dentro estavam as escrituras, os registros, as provas de que a casa era apenas um bem partilhável que ela poderia tomar se me declarasse incapaz. Dei um passo para dentro do quarto. Não gritei, não chorei. Apenas sustentei o olhar desesperado da minha filha, deixando o silêncio pesar até ela engolir em seco. O que a Silvana não sabia, e o que ela estava prestes a descobrir da pior maneira possível, é que a mulher que passou 30 anos caçando erros nos papéis dos outros jamais deixaria o próprio destino guardado dentro de uma pastinha frouxa no fundo de um guarda-roupa. Se ela queria uma guerra de documentos, ela teria uma. Mas as armas que eu tinha preparado há anos não estavam debaixo daquele teto. Estavam prontas para disparar, e o gatilho já estava na minha mão. Eu não dei um passo para trás. O ar do meu quarto estava impregnado com o cheiro do perfume doce e barato que a Silvana costuma usar. Uma fragrância invasiva que mascarava o cheiro de lavanda que eu sempre mantive naquelas paredes. Olhei para o chão de madeira que o Mário encerou tantas vezes, agora coberto pelas minhas roupas íntimas, pelas minhas blusas de algodão, pelos lenços que eu guardava com tanto zelo. Ela havia revirado a minha intimidade com a truculência de um ladrão, e agora estava ali, sentada na beirada do meu colchão, apertando a minha pasta azul contra o peito como se segurasse a coroa de um reino que ela acreditava ter conquistado. A ameaça de interdição ainda pairava no ar. Uma tentativa desesperada de me transformar em uma criança incapaz perante a lei, apenas para que ela pudesse colocar as mãos no volante da minha vida. Caminhei devagar até a poltrona de veludo que ficava no canto do quarto e me sentei. Cruzei as pernas, alisei a saia e descansei as mãos no colo. O silêncio que eu impus ao ambiente era pesado, denso, o tipo de silêncio que antecede um temporal no interior. Silvana piscou, confusa. Ela esperava lágrimas. Esperava gritos. Esperava que eu me ajoelhasse e implorasse para que ela não me levasse a um médico, para que ela não me arrancasse o controle das minhas próprias contas. A frustração dela diante da minha calma era visível na veia que começava a saltar no pescoço fino. Abra essa pasta, Silvana. Eu ordenei. Minha voz não subiu um único tom, mas a firmeza cortou o ar como a lâmina da faca que eu usava na cozinha. Abra agora mesmo e me diga o que você encontrou de tão valioso aí dentro. Ela hesitou por um segundo. A arrogância vacilou, mas o orgulho falou mais alto.
Ela puxou o elástico gasto da pasta de plástico azul, fazendo um estalo seco no quarto, e abriu as abas sobre o colo. Os olhos dela correram pelos papéis amarelados. Ela começou a folhear os documentos com pressa, jogando algumas folhas na cama, procurando o prêmio que justificasse a invasão. Mas a expressão de triunfo foi derretendo, dando lugar a uma careta de incompreensão profunda. "O que é isso, mãe?" ela perguntou, levantando um calhamaço de notas fiscais grampeadas. "Só tem lixo aqui. Recibos de farmácia de 10 anos atrás, as contas do hospital do meu pai, umas garantias de geladeira que já venceram, o carnê daquele seu fogão antigo. Cadê a escritura da casa? Cadê os documentos da sua aposentadoria? Cadê os papéis do banco?" Eu deixei um sorriso de canto de boca escapar. Foi um sorriso triste, cansado, mas absolutamente vitorioso. Quem passa a vida procurando o centavo que falta nas contas alheias, aprende a nunca deixar o próprio valor na mão de quem não sabe somar. A Silvana achava que a vida inteira de uma mulher precavida caberia em uma pasta de plástico guardada no fundo de uma gaveta de meias. "Os documentos que importam não moram debaixo deste teto há muito tempo, minha filha", eu respondi, observando ela amassar um recibo antigo entre os dedos tremidos. "Quando você apareceu no meu portão 3 anos atrás, chorando, dizendo que a sua loja tinha quebrado e que você estava atolada em dívidas, o meu coração de mãe doeu. Eu abri a porta, eu acolhi você e o seu filho. Mas a minha cabeça de conferente de dados começou a trabalhar no mesmo instante. Eu sabia que os cobradores iam começar a ligar. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a sua irresponsabilidade financeira ia bater na minha porta tentando levar o que o Mário construiu tijolo por tijolo." Ela soltou a pasta na cama, os olhos arregalados, a respiração ficando curta. O entendimento começava a chegar, mas ela ainda lutava contra ele. "O que a senhora fez?" A voz dela saiu fina, quase um sussurro arranhado. "Eu fiz o que precisava ser feito para garantir que eu não terminaria os meus dias morando de favor ou dormindo na rua", expliquei, mantendo o tom didático, como quem ensina uma conta básica de subtração. "Na mesma semana em que você se instalou no quarto de hóspedes, eu peguei um ônibus até o centro da cidade e procurei um escritório especializado. Eu não podia deixar esta casa no meu nome, livre e desimpedida, correndo o risco de ser engolida pelas suas confusões, ou pior, correndo o risco de você tentar me forçar a vender para pagar os seus luxos. Então, eu vendi a casa." Silvana deu um pulo da cama. O colchão rangeu alto. Ela levou as 2 mãos à cabeça, os olhos saltando das órbitas, o rosto perdendo completamente a cor. "A senhora o quê? A senhora vendeu a casa do meu pai?" "Mentira." "A senhora está mentindo para me assustar. A gente mora aqui. Não tem placa de vende-se, não tem dono novo batendo na porta. A senhora está louca." Eu não levantei a voz. Continuei sentada na poltrona, absorvendo o choque dela com a tranquilidade de quem assiste a uma tempestade de trás de uma janela de vidro grosso. "Eu vendi as paredes, o teto e o terreno para uma empresa de investimentos imobiliários", continuei, mastigando cada palavra para que ela engolisse a verdade sem engasgar. "Eles me pagaram R$850 mil pelo imóvel." 850 mil, Silvana. Um dinheiro que entrou limpo, direto em uma conta que você não sabe onde fica. Mas eu não sou boba. No contrato, eu exigi uma cláusula muito simples. Uma regra que diz que eu tenho o direito absoluto de morar aqui, de usar esta casa, de mandar nesta porta até o dia em que eu der o meu último suspiro. Ninguém pode me tirar daqui. O dono novo só recebe as chaves no dia do meu velório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Silvana parecia ter levado um golpe físico na boca do estômago. Ela recuou um passo, tropeçando nas minhas roupas espalhadas pelo chão, e encostou as costas na porta do guarda-roupa. A ameaça de interdição que ela tinha jogado na minha cara minutos antes agora era apenas uma piada de mau gosto. "Você queria me interditar para tomar o controle do patrimônio da família", eu disse, apontando para a pasta azul inútil jogada na cama. "Mas não existe patrimônio, Silvana. Não tem casa para herdar. Não tem escritura para transferir. Se você for a um juiz amanhã e disser que a sua mãe perdeu o juízo, o máximo que você vai conseguir é descobrir que a sua mãe não é dona de nenhum tijolo que possa ser tomado. E o dinheiro da venda?
Os 850 mil reais, mais as minhas economias de uma vida inteira, estão trancados em um fundo protegido no banco do Sérgio. Um lugar onde nem com procuração, nem com laudo médico forjado, nem com todas as ameaças do mundo você consegue encostar um dedo. O dinheiro é meu para garantir a minha velhice. Nesse momento, a porta do quarto foi empurrada com força. Bruno estava parado no batente. Ele vestia a mesma camiseta escura de manhã, mas o rosto estava manchado, os olhos vermelhos e inchados de quem tinha passado as últimas horas chorando de ódio trancado no quarto. Ele ouviu a gritaria da mãe. Ele ouviu os números. Ele ouviu o valor exato que o separava da vida fácil que ele achava que tinha garantido. Vó, ele gaguejou, olhando alternadamente para mim e para a mãe dele, que continuava paralisada contra o armário. 850 mil? A senhora tem esse dinheiro todo e deixou a minha matrícula da faculdade ser bloqueada hoje por causa de 3 mil reais? A senhora deixou eu perder o meu semestre por vingança? Virei o rosto devagar para encarar o meu neto. A mesma pessoa que ontem à tarde arrancou uma caixa das minhas mãos, rindo da minha cara. A mesma pessoa que me tratou como um estorvo analfabeto dentro da minha própria rotina. Eu não deixei você perder nada, Bruno, eu respondi. A voz agora carregando o peso das décadas de trabalho duro. Você perdeu sozinho. A tecnologia muda a ferramenta. A tela fica mais fina, o computador fica mais prático, mas a arrogância das pessoas continua cega e analfabeta. Você achou que o poder estava naquela máquina prateada que você levou para o seu quarto. Você achou que, por eu não saber instalar o seu joguinho de tiro, eu não sabia como o mundo funciona. Mas o mundo não roda com placa de vídeo, meu filho. O mundo roda com contrato, com leitura, com atenção aos detalhes. Coisas que eu passei 30 anos fazendo enquanto vocês achavam que eu era apenas a cozinheira da casa. Ele abaixou a cabeça. As mãos compridas tremiam nas laterais do corpo. A ficha estava caindo, pesada como uma bigorna. A máquina nova estava lá na sala, inútil, sem acesso ao portal da faculdade, sem acesso ao dinheiro, sem acesso a absolutamente nada que pudesse salvar a pele dele. Silvana finalmente encontrou a voz, embora ela tenha saído esganiçada, rasgando a garganta. Mãe, a senhora destruiu a gente. Ela acusou, apontando o dedo na minha direção, o rosto contorcido em uma máscara de ressentimento puro. A senhora planejou isso. A senhora vendeu a nossa herança pelas nossas costas e armou essa armadilha para humilhar o seu próprio sangue. Aonde a gente vai morar? O que vai ser do Bruno? Eu me levantei da poltrona. Alisei a saia mais uma vez, ajustei a postura e caminhei até o centro do quarto, parando a poucos centímetros da minha filha. O cheiro do perfume barato dela me deu enjoo, mas eu não recuei. Eu não destruí ninguém, Silvana. Eu apenas parei de construir a vida de vocês com os meus escombros. Vocês pegaram o meu conforto e transformaram em um direito adquirido. Vocês pegaram o meu silêncio e transformaram em permissão para me pisar. A herança que vocês tanto queriam não existe mais, porque o respeito que a justificaria nunca existiu. Eu sou a única pessoa que tem o direito de morar aqui. E o meu contrato com a empresa diz que eu não posso manter hóspedes permanentes que causem danos ao imóvel ou que perturbem a minha paz. Os olhos dela se arregalaram ainda mais, se é que isso era possível. O terror real finalmente se instalou naquelas feições mal cuidadas. A senhora está expulsando a gente? Ela perguntou, a voz falhando no meio da frase. A senhora vai colocar a sua filha e o seu neto no olho da rua? A casa é minha até o dia da minha morte, eu declarei, ignorando o drama barato que ela tentava montar. E eu quero a minha casa de volta. Eu quero o meu silêncio de volta. Eu quero a minha conta de luz normal. Eu quero os meus armários arrumados do meu jeito. Eu quero tomar o meu café da manhã sem ser insultada por quem não paga 1 centavo de imposto. Vocês têm até o final do domingo para juntar as roupas de vocês, empacotar aquele computador de jogos velho que ronca a noite inteira e encontrar outro teto. Se na segunda-feira de manhã as malas de vocês ainda estiverem no corredor, eu vou ligar para a polícia e mostrar o documento que prova que vocês são invasores. Bruno soltou um soluço engasgado, levou as mãos ao rosto e virou as costas, correndo de volta para o corredor. O barulho da porta do quarto dele batendo com força reverberou pelas paredes da casa inteira. Silvana ficou ali,
plantada no meio da minha bagunça, olhando para o chão como se o assoalho de taco tivesse se transformado em areia movediça. A mulher que havia entrado no meu quarto cheia de certezas, pronta para me arrastar para um tribunal e me declarar caduca, agora não passava de uma intrusa com os dias contados, segurando um monte de recibos velhos e sem valor. Não falei mais nada. Não havia mais nada a ser dito. Agachei no chão, peguei um par de meias que ela havia jogado longe, coloquei de volta na gaveta e caminhei em direção à porta do quarto. Deixei a Silvana ali, respirando o ar pesado da própria derrota, cercada pelas evidências da sua incompetência. Fui para a cozinha, enchi a chaleira de água e acendi o fogo. O assobio do gás queimando me trouxe uma paz imensa. A máquina prateada continuava abandonada na mesa da sala. Um pedaço de metal caro e vazio, que agora pertencia a um menino sem faculdade, filho de uma mulher sem herança. O jogo tinha acabado, e eu não precisei dar um único grito para vencer. O fim de semana que se seguiu à minha declaração foi o mais tenso e, ao mesmo tempo, o mais libertador que esta casa já presenciou em décadas. Sexta-feira e sábado se arrastaram em um balé de portas batendo com força, murmúrios venenosos no corredor e o som constante de fita adesiva fechando caixas de papelão. Eu não levantei um dedo para ajudar na mudança. Não ofereci sacos de lixo. Não emprestei as minhas malas antigas. Não preparei lanche para a viagem. Não perguntei para onde eles iriam. Mantive a minha rotina com a precisão inabalável de um relógio suíço. Acordava às 5 da manhã. Coava o meu café forte, regava as minhas samambaias no quintal e sentava na varanda com o meu rádio de pilha sintonizado nas notícias locais. Silvana andava de um lado para o outro com o rosto manchado de choro e raiva, os olhos fuzilando as minhas costas sempre que passava por mim na sala. Bruno parecia um fantasma assustado com a própria sombra. O menino arrogante que havia arrancado a caixa das minhas mãos dias antes agora andava de cabeça baixa, empacotando os fones de ouvido e os fios do seu computador de jogos com a lentidão arrastada de quem caminha para o cadafalso. Eles perceberam, tarde demais, que a fonte inesgotável da juventude deles era a minha velhice exausta. Na manhã de domingo, a poucas horas do prazo final, Silvana fez uma última tentativa. Eu estava na cozinha, passando um pano úmido na mesa de plástico, quando ela parou no batente da porta. Estava sem maquiagem, com olheiras fundas e os ombros caídos. A postura de dona do mundo havia evaporado, substituída pela fragilidade de quem finalmente olhou para o abismo da própria incompetência. Com a voz trêmula, ela me pediu um empréstimo. Disse que era apenas para pagar os meses de caução de um apartamento minúsculo que havia encontrado de última hora na periferia. Ela prometeu que devolveria cada centavo, que arrumaria um emprego logo cedo na segunda-feira, que Bruno trancaria a faculdade e iria trabalhar também. Eu torci o pano de prato sobre a pia, vendo a água suja escorrer pelo ralo, e me virei para ela. Olhei para a máquina prateada que continuava ali, intocada no canto da mesa. Respondi, com a voz mansa, que empréstimos exigem garantias, exigem histórico de bom pagador, coisas que ela nunca se preocupou em construir. O banco não empresta dinheiro para quem queima a própria casa, e eu não era mais a tesouraria da irresponsabilidade alheia. Ela abaixou a cabeça, engoliu o choro seco e voltou para o quarto. Eles saíram pontualmente às 4 da tarde. Um carro de aplicativo de porta-malas grande parou na frente do portão. O motorista buzinou 2 vezes, um som agudo que cortou o silêncio da rua tranquila. Fiquei de pé na porta da sala, observando enquanto eles carregavam as malas pesadas, as sacolas de plástico rasgadas e o gabinete imenso do computador velho do Bruno. O menino passou por mim sem levantar os olhos. Silvana parou no portão, olhou para trás, para a casa onde cresceu e tentou dizer algo. A boca abriu, mas nenhuma palavra teve força para sair. Ela apenas virou as costas e entrou no carro. Quando o veículo virou a esquina e desapareceu, eu caminhei até o portão de ferro. Fechei o trinco, girei a chave 2 vezes e encostei a testa nas grades frias por um longo minuto. O arrepio que subiu pela minha espinha não era de frio. Era a sensação física de um peso crônico sendo arrancado das minhas costas. A casa era minha de novo. Apenas minha. Naquela mesma noite, eu comecei o processo de desinfecção.
Não era apenas uma limpeza física, era um exorcismo do folgado. Fui direto ao quarto de hóspedes. Abri a janela escancarada, deixando o vento frio varrer o cheiro de suor adolescente, de salgadinho barato e de quarto que nunca via a luz do sol. Arranquei os lençóis escuros que o Bruno adorava e joguei tudo na máquina no ciclo pesado. Peguei um balde com água fervente, desinfetante forte e sabão em pó, e esfreguei o chão de taco com uma escova dura até os meus braços doerem. Cada mancha que eu tirava da madeira era uma pequena humilhação que eu apagava da memória do meu endereço. Trabalhei até quase meia-noite, suando, respirando fundo, sentindo o controle absoluto sobre cada centímetro daquele espaço reconquistado. Quando finalmente me deitei na minha própria cama, o silêncio da casa não era mais aquele silêncio oprimido e pesado de antes. Era um silêncio limpo, arejado, com cheiro de lavanda e cera de móveis. Dormi 8 horas seguidas, um sono profundo e reparador, pela primeira vez em muito tempo. Já se passaram 7 meses desde aquele domingo. O tempo tem uma maneira curiosa de assentar a poeira e devolver a verdadeira forma das coisas. A primavera chegou, enchendo o meu quintal de cores vivas e trazendo passarinhos para os fios da rua. O quarto de hóspedes agora é o meu ateliê de costura e sala de leitura. Trouxe a poltrona do Mário para perto da janela, coloquei uma luminária ao lado e enchi as prateleiras com as minhas revistas e livros de receita. As contas da casa despencaram para valores justos. A conta de luz voltou a ser a de uma velha cuidadosa que apaga a lâmpada quando sai do cômodo. O supermercado rende o mês inteiro. E a minha geladeira nunca mais amanheceu com potes revirados pela fome alheia. O meu dinheiro, aquele que o Sérgio ajudou a blindar no Banco do Centro, continua intocável, rendendo juros silenciosos e garantindo que o meu futuro não dependa da caridade de ninguém. E o notebook prateado? Ele fica exatamente onde eu planejei que ficasse, no centro da minha mesa de jantar, sobre uma toalha engomada. A máquina que o Bruno disse que seria desperdiçada nas minhas mãos agora é a minha janela diária. Toda manhã, depois de coar o meu café, eu sento ali, abro a tampa fina de metal e digito a minha senha. O teclado tem uma luz suave por baixo das letras, facilitando a minha visão cansada. Não dependo de ninguém para ver as minhas contas. Faço os meus investimentos com a mesma precisão de antes, leio as notícias da minha cidade, converso com antigas colegas da agência bancária por vídeo. A tela é brilhante, as cores são vivas e o sistema responde aos meus comandos sem aquele ronco agonizante do computador velho. A tecnologia não é um bicho de 7 cabeças, é apenas uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, não serve para nada nas mãos de quem não tem disciplina financeira. Eles achavam que o domínio da tela os fazia superiores, mas esqueceram que quem domina os contratos de papel é quem realmente manda no jogo. Deixar que me chamassem de ignorante foi a melhor estratégia que eu já adotei. A cidade grande parece imensa, mas os bairros ainda funcionam como vilas antigas. As notícias encontram um jeito de chegar aos nossos ouvidos. Soube do destino da Silvana há umas 3 semanas, quando fui comprar pão fresco. A dona Lourdes, encostada no balcão da padaria, me contou baixinho que tinha visto a minha filha trabalhando em um supermercado atacadista a 2 bairros de distância. Silvana conseguiu uma vaga como operadora de caixa. A mulher que passava as tardes no salão reclamando do esmalte descascado, agora passa 8 horas por dia em pé, usando um uniforme quente de poliéster, passando códigos de barras em uma velocidade frenética e contando moedas para fechar o caixa no fim do expediente. A ironia da vida é implacável. Ela, que sempre desprezou o meu trabalho de conferente no subsolo do banco, agora precisa conferir os centavos dos outros para garantir a própria janta. O peso da vida real cobrou a fatura atrasada com juros altos. O destino do Bruno não foi diferente. Encontrei o Sérgio na fila da farmácia outro dia. Ele me cumprimentou com respeito e acabou comentando que o meu neto havia aparecido na agência dele. Bruno tentou pedir um empréstimo pessoal, um valor baixo, apenas para pagar a inscrição de um curso técnico qualquer. Ele perdeu mesmo o semestre na faculdade de arquitetura. Sem o meu dinheiro para bancar a mensalidade cara, a matrícula foi cancelada sem piedade pelo sistema que ele achava que dominava.
Sérgio, seguindo os rigorosos protocolos do banco, negou o crédito. O menino não tinha renda, não tinha fiador, não tinha nada além de arrogância. Agora, segundo as línguas da vizinhança, Bruno arrumou um emprego como entregador. Ele, que reclamava da minha comida caseira, passa o dia pedalando uma bicicleta velha sob o sol do meio-dia, com uma mochila quadrada nas costas, entregando lanches que ele mesmo não tem dinheiro para comprar. Ele queria tecnologia de ponta. A vida deu a ele o asfalto quente. Eu não sinto alegria ao saber das dificuldades deles. Nenhuma mãe sente prazer em ver o próprio sangue tropeçar nas pedras do caminho. Mas também não sinto pena. A pena é um sentimento traiçoeiro que nos faz abrir a porta para os mesmos lobos que já nos morderam. O que eles estão vivendo não é um castigo imposto por mim. É a consequência de uma vida inteira de atalhos. A matemática do mundo não perdoa quem tenta burlar a equação do esforço diário. Eu passei décadas sendo a amortecedora dos tombos deles, e isso só os tornou tiranos. Agora, estão aprendendo a somar os próprios trocados e a entender que a luz não acende por mágica. Se um dia essa surra de realidade os transformar em adultos decentes e responsáveis, ficarei em paz. Mas essa jornada de provação pertence a eles. O meu turno terminou. O final da tarde sempre foi a minha hora preferida. O céu ganha tons de laranja e roxo, e a brisa que entra pela janela da cozinha traz o cheiro reconfortante das folhas úmidas do quintal. Levanto da cadeira e vou preparar o meu jantar. É algo simples hoje. Uma sopa de legumes frescos que comprei na feira. Pico as cenouras, as batatas, o chuchu. O som da faca batendo na tábua de madeira é um ritmo constante, uma música solitária e em paz. Enquanto a panela ferve no fogão, eu caminho pelo corredor, arrastando os meus chinelos pelo piso de taco, que brilha sob a luz amarela das arandelas. Entro no meu quarto e vou até a mesa de cabeceira. Abro a gaveta de baixo e puxo a velha caixinha de veludo desgastada. Tiro de lá a minha lupa de conta-fios de latão. O metal dourado ainda é frio e pesado nas minhas mãos, carregando a memória viva de 30 anos de números miúdos e olhos ardendo debaixo de lâmpadas piscantes. Eu não preciso mais dela para caçar centavos perdidos em montanhas de papel contínuo. As minhas contas estão fechadas, exatas, blindadas de qualquer usurpação. Sento na beirada da cama e deslizo o polegar sobre a lente grossa, limpando uma poeira invisível. Olho para o quarto limpo, quieto e organizado. Olho para a minha vida, finalmente e definitivamente sob o meu domínio. Eles acharam que podiam me apagar do mundo porque eu supostamente não entendia de tecnologia. Eles esqueceram que quem passa a vida procurando erros minúsculos nos contratos dos outros nunca deixa a própria dignidade escapar do saldo final. Guardo a lupa e fecho a gaveta com um clique suave. A arrogância deles travou no meu primeiro limite, porque nenhum sistema avançado supera a paciência de quem aprendeu a calcular em silêncio.